E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Diego Dias e no episódio de hoje do Histórias de Vida estamos aqui com a Silvana, que vai falar um pouquinho da história dela dentro do esporte, história da vida dela no geral. E aí, Silvana, como é que você tá? Eu tô bem, vou me apresentar, né? Sou Silvana Fernandes, tenho 22 anos, sou atleta paralímpica, campeã para-pan-americana e classificada para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Excelente, muito bom. Silvana, uma pergunta meio tradicional no nosso podcast. Se as pessoas que convivem com você escutassem a pergunta, quem que é a Silvana? Qual que você acha que é a resposta que eles dariam? Eu puxo muito para o que as pessoas comentam sobre mim, né? Que eu Uhum. concordo. Falam sempre que eu sou uma pessoa muito disciplinada e focada nos objetivos. E não é à Aham. toa que eu venho conquistando tudo que eu conquistei hoje, né? Eu acho que, tipo assim, o segredo, às vezes, não é só talento, não é só a questão de saber que você é boa, mas também a questão de disciplina, de fazer o que tem que ser feito para poder conquistar os objetivos. Então, eu sou essa pessoa disciplinada, determinada, focada, e é Uhum. isso. Bacana, massa. E, assim, você é atleta e tudo mais. E como que você começou no mundo do esporte? O que levou você a isso? Aham. Eu sou de uma cidade chamada São Bento, que é sertão da Paraíba. E desde criança eu sempre gostei de esportes. Passava a tarde andando de bicicleta, né, na minha rua. E, tipo assim, querendo ou não, isso chamava muita atenção das pessoas, principalmente do interior. Uma menina que tem uma deficiência que gosta de esportes, né? Então, isso já era muito chamativo. Então, chamou também a atenção do meu professor de educação física, do tempo de colégio. E aí ele falou Uhum. que tinha competições para pessoas que tinham deficiência e até então eu não sabia que existia. Então, quando ele me Uhum. falou, me despertou interesse, né? Porque eu já gostava de esportes. Então, a gente seguiu nessa caminhada de eu entrar num esporte paralímpico, no movimento paralímpico. Uhum. E aí, como é natural, todas as pessoas do colégio sempre iniciam pelo atletismo, né? Que é um esporte popular, todo mundo conhece, tem nos Uhum. jogos escolares. Então, eu Sim. iniciei pelo atletismo, né? Eu fazia 100 metros, 200 e lançava Uhum. dardo. E aí a gente começou todo esse processo de treinamento no interior para eu poder começar a competir nos jogos escolares. Aham. Aí eu fui para a etapa estadual e de lá, conseguindo o índice, ia para a etapa nacional em São Paulo, dos jogos escolares. E aí eu consegui essa classificação, fui para lá. E até então eu ainda não tinha uma visão dentro do esporte. Eu estava mais porque eu gostava, né? Pela Uhum. diversão, pela adrenalina de estar competindo com outras pessoas. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive, assim, um choque de realidade, né? De todo o evento que eu vi lá. Várias pessoas com Uhum. as limitações maiores do que a minha, tipo assim, em provas bem mais complicadas do que a minha. E, tipo assim, Aham. aquilo teve impacto pra mim, né? Eu disse, poxa, Imagina. eu tinha até fiquei pensando, nossa, como meu pensamento era pequeno em relação ao o que eu poderia conquistar e fazer, né? Então, esse Uhum. impacto que eu tive com os atletas de lá, eu queria transmitir esse impacto para a sociedade, principalmente para Paraíba, para o meu sertão, né? Mostrar que as pessoas com limitações podem fazer o que elas quiserem, né? Não é porque tem uma limitação Uhum. que vai se limitar a algo, né? E aí eu senti esse desejo de mostrar isso para as pessoas e também o desejo de ser um atleta profissional. Se, poxa, eu quero ser um Uhum. atleta profissional, quero ser um atleta da seleção, defender a bandeira do meu país fora, né? Então, despertei esses dois interesses nessa primeira competição. E aí, Uhum. eu tenho até uma história engraçada, né? No lançamento de dardo, Hum. eu fiquei em último lugar nessa competição, né? E aí, por eu ter ficado em último lugar, eu nunca tinha sentido uma sensação de perca, de você ir lá e perder algo. Então, tipo assim, foi uma sensação muito ruim de sentir e que, tipo Uhum. assim, eu prometi pra mim mesma que eu ia treinar ao máximo, ia dar o meu melhor em tudo pra eu não sentir aquela sensação Uhum. novamente que era perder uma competição, né? Experimentou a perca, não gostou, falou, não quero mais. Nossa, não. E tipo assim, não é nem a questão de você propriamente perder, é você saber que, tipo assim, você ter capacidade de algo a mais, né? E as pessoas Uhum. veem que, tipo assim, você não é tão boa. Então, os olhares das pessoas quando você perde não é um olhar muito legal, né? Então, eu disse, não, eu não vou mais sentir Uhum. essa sensação de perca, não quero que as pessoas me olhem como aquela que ficou em último lugar, pelo contrário, né? Ali era a minha primeira competição, estava pegando experiência, e aí Uhum. eu não ia ser aquela que ficou em último lugar, mas aqui treinou e conquistou mais objetivos. Então eu voltei com o meu professor, falei que eu queria ser atleta profissional, então a gente já fez uma modificada nos treinos para ficar mais fortes, né? Para Uhum. conseguir chegar nos brasileiros mais fortes, para chamar a atenção do Comitê Paralímpico, que é o Comitê Paralímpico que forma a seleção brasileira. E Aham. aí a gente voltou com esse objetivo, né? E aí você sabe que todo sertão tem suas dificuldades, né? A gente tem pouca estrutura, a gente tem pouco investimento, pouco conhecimento também. Então, isso pesava muito nos meus treinos.
Para você ter uma ideia, eu treinava em um campo de futebol, fazia 100 metros nele, e o lançamento de dardo eu treinava com um dardo de bambu. Então, era realidades totalmente diferentes da realidade de uma competição. Para você ter ideia, a minha pista que eu corria era pista de borracha, não de grama, né? E o dardo que eu lançava na competição era alumínio. Ou seja, a biomecânica de você lançar é totalmente diferente. Então, às vezes, eu tinha um resultado bom treinando no sertão e quando eu ia para a competição, por ser implementos diferentes, o meu resultado mudava para ruim, porque mudava toda a técnica, toda a forma de competir, né? Sim. Mas com todos esses empecilhos, né, no caminho, eu ainda consegui ser campeã brasileira, sendo no interior. E foi a partir desse momento que tanto eu como ele, a gente viu que a gente tinha capacidade de aumentar o rendimento, só que o que estava limitando a gente era a estrutura. E aí a gente viu essa necessidade de sair do sertão em busca de mais estrutura e de mais conhecimento para poder conseguir fazer mais resultados. Bacana. Essa questão da estrutura pesa muito, né? Porque quando você vai praticar como hobby, até não faz tanta diferença assim. Sim. Mas alto desempenho é um detalhezinho. Isso. É alguma coisinha assim, que nem eu fiz um tempo de educação física e tinha uma colega minha que ela é de São José e ela fazia triatlon. E tinha um motivo que ela diminuía o ritmo na corrida. Ela não aguentava, chegava uma hora que ela começava a diminuir o ritmo. E aí, na faculdade, a gente fazia um teste de resistência, meu professor percebeu o que ela fazia, ela levantava o dedão. Aí, quando ela levantava o dedão, o ritmo descompensava e ela perdia um baita tempo. Sim. E realmente esses detalhezinhos. E nos 100 metros a gente tem um grande detalhe de sair de bloco. E aí no sertão eu não saía de bloco porque lá não tinha bloco para sair. Eu saía praticamente em pé. E tipo assim, quando você vai para uma competição para sair de bloco, nossa, é totalmente diferente. A força de sair é diferente, a biomecânica, a postura de você sair é diferente. Então praticamente eu me perdia. Então eu não corria bem, não lançava bem por causa da pouca estrutura que eu tinha. Então eu não tinha como fazer uma alta performance com essa realidade, né? Aí a gente viu essa necessidade de ir para a capital. E aí o meu técnico da capital, ele é o técnico do Petrúcio, que hoje ele é o atleta paralímpico mais rápido do mundo. Não sei se você conhece. Você já ouviu falar, sim. Aí eu comecei a treinar com eles. E aí essa ida para João Pessoa foi em 2018. Então a gente já tinha lançado as metas do que a gente queria naquele ano. E aí uma das metas era os Jogos Pan-Americanos de 2019. Que aí, eu sendo campeã nesses jogos e fazendo uma boa colocação, já era um passo a mais para conseguir a vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E aí, o que é que aconteceu? No segundo semestre de 2018, saiu o cronograma, que sempre sai um ano antes, com as classes que vai abrir do atletismo, que é para poder os atletas treinarem e conseguir atingir o índice. E aí, a gente viu que a minha classe, que era da prova mais forte que eu era, que era o lançamento, não ia abrir. E aí, não ia ter a possibilidade de ir para o evento que era os Jogos Parapan. E, consequentemente, se eu não fosse para o Parapan, seria muito improvável também para Tóquio. Então, eu vi, assim, anos de trabalho, tipo, praticamente jogados fora, porque, tipo assim, foi um impacto de realidade grande, que já estava quase 4 a 5 anos treinando, focados apenas para isso, né? Em 2016 eu não consegui, porque eu estava lapidando ainda, né, a questão de técnica no atletismo, então eu não consegui para 2016. Então, o foco era 2020. Então, eu não me via treinando mais 4 anos para 2024, né? Eu acho que seria um caminho muito longo a ser percorrido pela carga que eu já tinha vindo treinando. E aí, foi um momento de muita desmotivação. Eu até pensei em desistir do esporte, porque eu não tinha mais visão dentro do atletismo. E para um atleta não ter uma visão, é muito complicado ele continuar, porque um atleta que não tem visão, ele não tem motivação. Então, para você treinar sem motivação, você faz o treino de qualquer jeito, você vai para o treino estressado, porque não é aquilo que você quer no momento, e aí vai criando um monte de frustração e não vai dar o resultado que era para ter. Então, eu tive esse impasse aí em 2018, e como eu acho que é tudo questão do destino, eu acho que tudo acontece por uma causa, foi nessa mesma época que eu conheci o Para-Taekwondo. Eu estava em uma competição de atletismo em Aracaju. E aí um funcionário do Comitê Paralímpico estava lá e ele me chamou a atenção para conversar e falou se eu conhecia o Para-Taekwondo. E falou, né, que era um esporte que estava crescendo muito, não só no Brasil, mas mundialmente. Ia fazer sua estreia nos Jogos Parapan, ia fazer sua estreia também nos Jogos Paralímpicos.
E Aham. que eu tinha porte físico para ser lutadora, eu tinha envergadura boa. E como eu era do atletismo, poderia ter alguns benefícios já para iniciar a modalidade, né? Não ia começar, Uhum. tipo, totalmente do zero. E aí ele pediu para eu conhecer a modalidade. Eu voltei para João Pessoa. No máximo que eu fiz foi só assistir alguns vídeos de luta, que inclusive são poucos do para Taekwondo, mas gostei de ver as lutas, né? Não cheguei a treinar porque eu não conhecia ninguém das artes marciais. Então eu não tinha contato para ir em alguma academia e conhecer o para Taekwondo. Sim. E aí ficou apenas uma ideia no ar, né? Como seria a entrada no para Taekwondo. E aí um segundo evento, esse em São Paulo, essa mesma pessoa estava lá e perguntou se eu tinha conhecido o esporte e se eu tinha gostado. Aí eu falei que não. E aí ele me deu uma proposta que eu não esqueço até hoje, né? Ele falou que o técnico da seleção brasileira estava lá e que se eu quisesse eu poderia fazer um teste já com o técnico da seleção para ver se realmente eu tinha algum futuro na modalidade, né? Que Aí eu aceitei na hora, aí ele marcou lá o horário e eu fui lá. E aí foi a paixão à primeira vista pelo Taekwondo. Eu gosto de falar que eu sempre tive curiosidade de lutar, né? Só que a única luta que eu conhecia era o judô. E o judô paralímpico, para você que não sabe, ele é apenas para deficiente visual. Então não se encaixava no meu tipo de categoria. E aí, quando eu conheci o Taekwondo, gostei pra caramba. Fui muito bem elogiada pelo técnico, que é o Alan Nascimento. Ele falou que realmente eu tinha postura para ser lutadora, conseguia aprender fácil as técnicas, né, para um primeiro contato com a luta. Ele já gostou muito do treino e aí ele me deu uma visão dentro do esporte, que era o que estava faltando para mim naquele momento, né? Mas sua luz tinha meio que apagado, ele falou, ai, E acendeu novamente. E aí, tipo assim, ele foi bem sincero para mim, né? Ele falou, tipo assim, não vai ser impossível você conquistar a vaga para os Jogos Pan e para Tóquio. Agora vai ser muito difícil você conquistar porque você está chegando agora e tem outras pessoas na sua frente com mais carga de experiência, com mais treinos, que isso pesa bastante também, né? E aí eu falei assim, cara, nem que seja uma única chance, e pequena que seja, mas eu vou em busca, porque é o meu sonho. Eu tô vendo que o tempo tá passando muito rápido, eu não me vejo em 2024, não tenho uma visão dentro do atletismo, então eu vou em busca de outra visão, que vai ser o Taekwondo agora. Aí ele me passou os contatos, as pessoas da Paraíba, né, que primeiramente foi em Campina Grande. Aí eu comecei o treinamento lá. massa. E assim, alguma outra luta fora o Taekwondo você já pensou em praticar assim como hobby mesmo antes ou... Não, eu sempre tinha curiosidade para treinar, né? Só que, tipo assim, como minha meta sempre era ser atleta profissional, as outras lutas não eram lutas enquadradas nos Jogos Paralímpicos, né? Então, eu não queria entrar para um esporte que não fosse paralímpico, né? Que não ia me dar seleção brasileira. Aí eu só conheci o judô, porque o judô é mais conhecido, mas aí ele não se encaixava na minha categoria de deficiência. Entendi. E essa questão da pandemia, como que funcionou os treinos durante essa época e como que tá sendo ainda hoje em dia, porque ainda não terminou a pandemia, infelizmente, né? Sim. Consegue falar um pouquinho sobre isso? O nosso classificatório para os Jogos Paralímpicos foi em março de 2020, né? E aí a gente chegou, na mesma semana começou a quarentena, né? O mundo inteiro decidiu fechar. E, tipo assim, foi um impacto muito grande, porque a gente já chegou do qualificatório, né? Bem na expectativa de começar logo o cronograma de treino focado nos jogos e aí ter essa pandemia juntamente com a quarentena. E o primeiro desafio que era treinar em casa, porque o Taekwondo é um esporte individual, mas ele se torna coletivo, né? Tipo assim, você não consegue treinar só, você precisa de uma pessoa para fazer luta com você, você precisa de uma pessoa para segurar o implemento, né? Um aparador para você chutar. E aí acaba sendo um esporte coletivo. Sim. E aí a gente quebrou muita cabeça no início para saber como é que ia conseguir fazer esses treinos na pandemia e de forma que o meu rendimento não baixasse, né? E de uma forma também que não fosse tão intensa para minha imunidade não baixar e também correr o risco de pegar o Covid, né? Então, tinha todas essas preocupações. E aí, o que a gente fez? Eu estava indo todo final de semana para casa do meu mestre, onde as duas famílias, tanto a minha como a dele, também estavam em quarentena. Então, não tinha um risco de um pegar na casa do outro, né? E aí, ele montou um tatame na garagem da casa dele. E aí, a gente fazia uma parte mais tática dentro da casa dele, para não perder tanta questão de movimentação de luta. E aí, a gente foi iniciando dessa forma.
Aí teve o anúncio que as Paralimpíadas iam ser adiadas. Isso foi um alívio, muito alívio para mim, porque pelo seguinte fato, eu era atleta mais jovem, tanto de idade quanto de tempo de prática no taekwondo. Então, tinha a possibilidade de eu medalhar sim, só que o ouro talvez seria difícil, mas digamos que um bronze, por exemplo. E aí, esse adiantamento, um ano na frente, foi um ano que eu vi que eu poderia me preparar melhor para chegar mais forte ainda. Então, eu pensei, se eu tinha condições de medalhar agora, imagina daqui a um ano, imagina com mais um ano de treinamento, né? Sim. Então, eu vi isso mais como uma forma de motivação do que desmotivação, né? Esse adiantamento para frente. E aí, a gente já começou outro cronograma de treino mais voltado a aperfeiçoar a técnica, porque antes a gente não tinha tempo, vamos parar um mês só para fazer técnica. Não tinha como, porque era uma competição em cima da outra e o cronograma muda. Você tem que fazer mais lutas para entrar em ritmo de luta. E aí o nosso cronograma era praticamente atropelado por causa das competições. E aí a gente teve um ano mais calmo, que dava para fazer o que tinha que ser feito pelo tempo que eu tinha perdido antes, né? Na questão de ter entrado na modalidade e já entrar no fogo de competição já. Sem ter muito tempo, assim, para treinar especificamente a técnica, né? E aí, quando chegou em meados de julho para agosto, a gente sentiu a necessidade de passar mais tempo treinando a parte tática. E aí, o que é que ele fez? Ele fez o convite para mim passar 40 dias lá pelo CPB e ficar na casa dele treinando esses 40 dias. E aí foi um treinamento bem mais forte, bem mais focado, né, para a parte tática e técnica. E aí a seleção brasileira foi lá em João Pessoa, se eu não me engano foi em setembro para outubro, fazer avaliações físicas, né? E aí para ver como é que estavam os atletas classificados, se eles tinham baixado o rendimento, se tinham aumentado, como é que estava. E aí para o espanto de todo mundo, né, eu aumentei o resultado em questão em pleno cenário de pandemia, né? Muitos atletas baixavam o rendimento ou mantinham. E eu, pelo contrário, eu consegui aumentar o meu rendimento. Que bom. Isso. E tipo assim, foi um espanto para a seleção, porque ninguém esperava que alguém fosse aumentar de resultado treinando as condições que tinha, né? Então, tipo assim, foi uma alegria muito imensa, tanto para mim como para minha equipe, né? Porque eu acho que todos se esforçaram o máximo para me dar suporte na quarentena. Teve até alguns dias na quarentena que meu físio me atendeu para não perder tanto rendimento assim. Então, foi um momento que, tipo assim, eu vi também a preocupação da minha equipe em me dar o melhor, né? E foi um momento também que a gente como é que eu posso dizer? Se alinhou mais, né? Ficou mais centrado no objetivo de Tóquio. Então, a gente foi fazendo o planejamento de treino, seguindo tudo direitinho e foi só aumentando os rendimentos. Massa, que ótimo. E a expectativa para Tóquio, como é que tá? A expectativa tá grande. Eu vim passar uma temporada aqui em Curitiba, né? Eu tô aqui desde abril. Eu acho que eu vim passar mais ou menos uns 6 meses, que é até os jogos. E aí, uma preparação voltada mais à parte tática, né? Porque lá na Paraíba eu tinha um déficit de treinamento, que era essa parte tática. Então, tecnicamente eu estava boa. Então, era só ajustar mais a parte tática para chegar mais forte ainda nos jogos. E aí, a gente veio fazendo esse treinamento aqui, toda essa preparação, com alguns profissionais da minha equipe de forma à distância. E aí, um trabalho que foi dando certo. E aí, a gente mostrou resultados já nas 2 últimas competições que teve agora em junho. Que foi o México, o Pan-Americano do México e o Asia Open. E aí eu fui campeã nesses 2 eventos. Nesse primeiro evento, a semifinal eu lutei com a número 1 do ranking mundial. Então, era a luta mais importante da competição, né? A gente evento principal. O evento principal antes dos jogos. Porque, querendo ou não, você tem que enfrentar os melhores do mundo. Porque como é que você vai entrar nos Jogos Paralímpicos, onde vão estar os melhores, e você já não teve um confronto direto ou já testou as estratégias, né? E aí eu já tinha lutado ela uma vez, que foi em 2019, e perdi para ela. E aí o que pesou nessa competição foi justamente a questão de experiência. Por ela ser uma atleta que estava muito há mais tempo, ela sabia fazer ou errar na luta, fazer ou errar para poder acertar. E aí ela conseguiu ter uma jogada de luta melhor do que a minha. E aí nesse segundo evento, a gente foi com uma estratégia bem traçada, então eu consegui ganhar dela. E foi uma luta assim que até o técnico falou que foi quase uma luta perfeita, pela questão de eu não ter levado nenhum ponto dela,
né, de toda a luta. E aí os únicos pontos que fez pro placar dela foi faltas que eu cometi. E quando a gente comete falta no taekwondo, o ponto é pro oponente, né? E aí foi somente isso, e aí eu ganhei dela, consequentemente fui pra final com outra brasileira e também ganhei, né? Então a gente já começou a mostrar, né, já tirar o favoritismo de outras pessoas dos jogos para mostrar que a gente tá indo não para participar, não para medalhar, mas sim para focar no ouro. E aí, nesse segundo evento do Asia Open, né, que foi logo uma semana seguida, a gente nem descansou, né? A gente já fez um camp lá em São Paulo e desse camp a gente já viajou pro Asia Open. E aí, sempre minhas semifinais são as mais difíceis, né? E aí, pela questão de ranqueamento. Aí, fui pras quartas, fui pra final. E aí, a final foi com a turca, que essa turca é a número 2 do ranking mundial. Então, seria outra luta muito importante para se lutar, já visando nos jogos. Então, foi uma luta, assim, muito, muito pesada, né? Em questão de cansaço, em questão de ambiente, que lá era muito fechado, então era muito quente. Então, muitas coisas externas atrapalharam na luta, mas foi algo que, tipo assim, não deixou meu rendimento cair. Então, eu fui lá, consegui ganhar dela também. E, tipo assim, foi onde a gente mostrou que o trabalho que a gente tava fazendo era um trabalho, tava sendo correto, né? A gente tava no caminho certo para chegar nos jogos e brigar pelo ouro. Nossa. E essas lutas, com certeza, imagino, há uma lavada, né? Ainda mais da outra que você já tinha perdido antes, Nossa. aí ganhar agora. Sim, sim. E, tipo assim, dá mais confiança no trabalho, né? Porque não é fácil você estar treinando durante um tempo. Tipo, a gente tava quase um ano parado, só treinando. Então, a gente não sabe se a gente tá numa linha de treinamento correta, porque a gente só sabe quando coloca a prova, e a prova é a competição. Então, eu me sentia bem treinando, me sentia que eu estava bem evoluída, né? Mas eu não sabia se essa evolução ia ser uma evolução na luta contra elas. Então, eu coloquei a prova tudo lá. Então, vi que realmente não era só no treino que eu estava boa, realmente na questão tática e estratégica eu estava bem também. E aí, a gente só está continuando o trabalho e focado mais ainda nos jogos. Bacana. Que massa. E, assim, ganhando a medalha de ouro em Tóquio também, que é o que vai acontecer. Se Deus quiser. Você pretende continuar ainda no Taekwondo e continuar sendo a melhor? Sim. Você já venceu a melhor? Dá pra dizer que é a melhor, né? Sim, Eu acho justo. Hoje eu sou a 7ª do ranking mundial, né? Já com as pontuações das últimas competições. E aí eu ganhando Tóquio, eu já subo pra número 1 do ranking mundial no ranking, sendo campeã também dos jogos, né? E aí a gente já tem outro desafio na frente, que talvez não seja esse ano, mas o próximo ano vai ser o Mundial. Então, a gente também já está focado no Mundial. E aí, minhas metas também é para 2024. Como eu já vou estar bem ranqueada agora, é a gente manter essa estratégia, né, dos eventos para conseguir se classificar para 2024, se classificar pelo ranking, não precisar disputar classificatório para ir. E aí, a gente sabe que tem condições de chegar a 2024 e se classificar pelo ranking. Então, é só seguir as estratégias de competições e medalhar nos eventos que tem que medalhar e conseguir essa vaga para 2024. Excelente. E não pode realmente relaxar nem um pouquinho de nada, porque agora vão te mirar pra valer, né? Sim, sim. E é como minha psicóloga esportiva fala, né? Tipo assim, não vá se convencer que você ganhou essas 2 competições que as Paralimpíadas vai ser fácil, porque é outra competição, as adversárias treinaram tanto quanto você, principalmente nesse período da competição para os jogos. Pode ter certeza que eles estão treinando muita estratégia para tentar ganhar de você. Então, não deixe a vitória subir na cabeça. Não se ache a melhor, a mais foda porque ganhou, né? Mas vá com sua humildade de sempre, foque no treino e sempre pense que cada luta é uma final. Dê o melhor e que vai chegar a semifinal, final, que é sempre um processo, né? Você passa pelas quartas, vai pra semi, e aí na final é tudo ou nada. Ou é o prata ou é o ouro. Massa. E essa questão de patrocínio, como que funciona isso? Você conseguir se manter dentro do esporte? Hoje tem as bolsas federais, né? Que é do governo do estado, ou do governo federal. Hoje eu sou atleta pódio,
que é um patente mais alto do que as outras bolsas. E tanto tem a bolsa estadual do meu estado, da Paraíba, como bolsa municipal, que é da minha cidade. Então, tem esses 3 tipos de bolsas e também tem os patrocínios particulares, que hoje o CPB é meu patrocinador particular. E aí a gente vai montar uma estratégia aí em busca de patrocinadores após os jogos, porque vai ter um currículo mais forte, né? E, consequentemente, você consegue patrocínios mais fortes também, né? Para, por exemplo, não correr o risco, vamos pegar 10 empresas para patrocinar para dar um valor bom. Mas, tipo assim, vamos pegar 4, 5 que tenham um valor bom e que você não precisa estar preocupada muito em fazer propaganda dos seus patrocinadores, né? Para ter mais um patrocínio fixo com bom valor e que seja tanto confortável para os 2 lados. Bacana. E rotina de treinamento, tipo, como que funciona o seu dia a dia? Eu faço treino físico 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. O taekwondo a gente faz de segunda a sábado, 6 dias por semana. E ainda tem a fisioterapia preventiva que a gente faz 2 vezes por semana. Essa fisioterapia, tanto ela é preventiva como é em forma de recover, né? Porque, tipo assim, a nossa semana é muito puxada. Então, por exemplo, no treino na quarta vai ser um treino que meu corpo vai estar mais fadigado. Aí eu preciso da fisioterapia, né? Para dar uma ajustada no corpo, para poder eu conseguir finalizar a semana sem estar muito fadigado e correr o risco de contrair alguma lesão, né? Porque como a gente está numa fase mínima para os jogos, num tempo curto, então qualquer cuidado é mínimo agora, né? A gente não pode se lesionar, a gente não pode se machucar em algum lugar. E se machucar, tem que tratar logo para que quando chegar nos jogos, chegue zerada, né? Sim, na melhor condição possível e imaginável. Sim. E também tem minha faculdade que eu faço à noite, só que agora como a gente tá em final de período, tá mais tranquilo, então tô tendo a noite mais para descansar, né? Fazer as meditações, né, que a psicóloga fala, meditação de concentração, atenção, diminuição de ansiedade, né? Porque nos jogos, como todo mundo fala, todo mundo vai estar bem preparado lá, né? Não é à toa que vai ser os 12 melhores atletas do mundo. Então, todo mundo treinou pra caramba pra chegar lá. Então, o diferencial do atleta vai ser a cabeça dele, a cabeça do campeão, né? Saber que treinou bastante pra chegar lá e vir quem seja e conseguir ganhar. Fera. E assim, fora a parte do esporte rendimento, a vida pessoal, como você consegue balancear o esporte e o seu tempo livre? Você falou que faz faculdade também, né? Isso, Do que você faz? Eu faço contabilidade. Contabilidade? Mas Olha eu só. vou... Minha irmã, elas foram esses tempos contabilidade. Massa. É um curso bom. Só que Sim. eu tô pensando em transferir o curso para educação física. Porque eu iniciei o contabilidade no interior, né? E, tipo assim, interior a gente tem um pensamento pequeno em relação a tudo. Não é julgando, mas é a nossa realidade, né? E aí, o que acontecia? Eu tinha vontade de fazer educação física, porque eu gostava de esportes e eu estava na área que eu gostava. Sim. E aí, a visão que eu tinha da educação física era muito pequena. Era você se formar e você ir para uma academia e ser personal da academia e só. Sim. Então, eu não me via dentro de uma academia apenas dando aula. Eu sonhava com algo a mais do que isso, caso eu não conseguisse ser atleta. Então, como eu via só essa realidade do curso de educação física, não era algo que me atraía. Então, eu fui buscar outra área, que era de contabilidade, que eu gostava de matemática, de números, da questão empresarial, gostava de lidar com isso. E aí, eu fui para contabilidade. Aí, depois que eu fui morar em João Pessoa, que eu fazia faculdade particular, tranquei para ir treinar em João Pessoa. E aí, eu consegui passar na Federal de lá, no mesmo curso. E aí, consegui tirar algumas cadeiras, né, que eu já tinha pagado. E aí, continuar o curso lá. E depois que eu fui para lá, que eu comecei a ir para o estúdio da Priscila, que é a Priscila Cartacho, que é uma das melhores preparadoras físicas da Paraíba, que ela dá muito cursos também, né, tanto pro pessoal do Sertão também. E aí eu vi a realidade da educação física, né? Eu vi que, tipo assim, tem um leque de opções para você na área, não é só aquele monótono de você ser personal da academia, tem uma área muito maior, e aí foi algo que me chamou a atenção, né? Eu disse, poxa, então se eu fizer o curso, eu posso escolher fazer isso, isso e isso, né? Então, eu conversei bastante com ela, minha preparadora física, e aí eu falei com ela que eu acho que a cadeira da disciplina de esporte adaptado nas faculdades é uma cadeira que tem muito déficit, né? Um dia eu assisti uma aula e, cara, o professor não dá ânimo para você trabalhar com atletas paralímpicos, né? Os professores não dão uma perspectiva sobre a área. E, tipo assim, é uma área que, cara, dá para você aprender muita coisa
Uhum. E aí, como eu vi esse déficit, eu vi, Priscila, eu quero fazer faculdade de educação física, fazer um mestrado e lecionar especificamente na cadeira de esporte adaptado, para mostrar a realidade do esporte adaptado, né? Falar para eles que as pessoas com deficiência não são pessoas que não têm dinheiro para pagar um personal, pelo contrário, né? Tem. E Sim. tipo assim, que é uma área que eles também podem seguir. E, por exemplo, tem a área deles que trabalham só com idosos, então pode ter a área que também trabalha só com atleta, né? Sim. E aí eu queria mostrar essa perspectiva a eles, a realidade do esporte paralímpico, a realidade do movimento paralímpico que eles não conhecem e tentar mudar essa realidade aí para eles. Fera, que massa. Eu cursei um tempinho de educação física, né? E realmente era bem isso, tipo, tinha, por exemplo, basquete. Aí, uma aula ou outra, o professor comentava alguma coisa sobre basquete, o para-basquete e tal, sobre o vôlei, mesma coisa, atletismo, até vinha um pouquinho mais, mas bem pouco mesmo. Precisa de mais visibilidade, né? Isso, porque o que acontece hoje é você só faz o prático, que é para sentir o que uma pessoa com deficiência passa no esporte, né? Por exemplo, o goalball, que é para visual. Não sei se aconteceu com você, mas alguns professores pedem para vocês vendarem os olhos e fazer o esporte para sentir o que o atleta passa. Mas não é só isso, né? Tem várias outras questões que dá para vocês aprenderem também, sem precisamente fazer o esporte para sentir o que o atleta passa, né? Mas entender como é que funciona, né? A questão do treinamento do atleta. Massa, bacana. Cara, eu acho que é isso então. Silvana, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, tem perfil no Instagram, essas coisas? Tem o Facebook, que é a Silvana Fernandes, e o Instagram, que é @SilvanaTKD. Beleza, aí a gente vai colocar as informações aí na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. E pra gente encerrar, você tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão ouvindo ou escutando a gente? Ouvindo, escutando, ouvindo ou assistindo a gente? Claro, é algo que eu sempre gosto de comentar em todas as lives que eu já fiz e palestras que eu já dei, né? Que às vezes as pessoas acham que sonhadores são pessoas que na verdade não querem nada com a vida, né? Fica sonhando com algo muito maior que na verdade não vai conseguir, tem que vir para a realidade e fazer o que não gosta. Então acho que não é bem por isso. Acho que as pessoas devem sonhar mais, devem em busca mais dos sonhos e nunca esperar pela oportunidade perfeita. No meu caso, eu não esperei pelas oportunidades, eu que criei as oportunidades. Quando eu fui para João Pessoa, não foi alguém que me convidou, eu que fui atrás para treinar com o melhor técnico e em busca da melhor estrutura. Então, às vezes, as pessoas esperam muito pela oportunidade perfeita para fazer algo e acaba que não surge e não faz. Então, falar para vocês criar suas próprias oportunidades, né? Criar os seus próprios caminhos e em busca do que realmente faz feliz e do que vocês sonham. Às vezes, as pessoas, eu quero ser médica, mas o vestibular é muito difícil, eu não vou conseguir passar. Cara, a limitação já está na sua mente. Se você acha que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, todo mundo que passa não é diferente de você. Estudaram e passaram, isso é simples. Então, isso se chama disciplina. Você fazer o que tem que ser feito e é isso. Não é fazer o que você quer. Você sabe que tem que estudar tantas horas por dia para passar tantos dias por semana e se você não se esforçar o mínimo para fazer, não vai conseguir mesmo. Então, essa questão de você mirar o seu sonho, ter o seu sonho como objetivo, ter a disciplina para fazer de tudo possível para conquistar ele. E, tipo assim, mesmo se você não seguir o caminho para o seu sonho real, pode ter certeza que o destino vai te guiar para caminhos até melhores. Por exemplo, quem imaginava que eu ia ser atleta de para-taekwondo quando eu era do sertão? Então, eu segui o sonho de ser atleta do atletismo para disputar uma Paralimpíada, mas o destino me enviou para o outro caminho, que foi o para-taekwondo, onde eu consegui o meu mesmo objetivo, né? Então, às vezes, a vida faz algumas coisas que a gente não entende, mas a gente tem que seguir, tem que sempre ficar com a mente firme que sempre vai dar certo. Excelente. Então, Silvana, muito obrigado pelo seu tempo, por sua história incrível que compartilhou com a gente. E por hoje é esse o nosso episódio. Então, muito obrigado, pessoal. Esse foi Histórias de Vida com a Silvana, nossa grande atleta do Para-Taekwondo. Muito obrigada. Quem quiser me acompanhar, pode acompanhar. Vou colocar tudo sobre os jogos. Torçam muito por mim, que todas essas vibrações aí são bem importantes. E é isso aí. A gente vai colocar a página do Instagram e a página do Facebook na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Show.